Boa noite. Já estava com saudade dessa casa. Faz alguns meses que não tinha sido convidado, mas é sempre muito bom vir aqui, tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu tenho sido muito privilegiado nos últimos meses com a oportunidade de não só conhecer outras casas, como também rever vários amigos que a gente vai colecionando ao longo dos anos ou dos meses, né? E entre eles eu tenho um prazer de estar voltando aqui nessa casa hoje. Eu já falei para vocês, eu estou com 55 anos, 6 anos apenas na doutrina espírita. E eu preciso fazer uma revelação para vocês. Eu estou terrivelmente apaixonado por um homem de 2014 anos. Eu não consigo viver sem ele. Todos os dias que eu acordo, eu lembro dele. Eu fico imaginando o seu sorriso, a sua doçura. Quando eu estou em dificuldade, é ele que me consola. Quando eu estou com medo, é nele que eu encontro forças. Eu acho que esse namoro vai longe. Esse amor vai longe. Quem sabe um dia, todos nós, possamos chegar mais próximos dele, ter a graça de visualizá-lo. Eu sei que vocês sabem que eu estou falando de Jesus, o nosso grande mestre e nosso grande amigo. E outro dia, fazendo uma palestra, eu comentei, a gente fala que ama o nosso pai, fala que ama o nosso irmão, a namorada, a esposa, que ama o marido, mas a gente nunca diz que ama Jesus. A gente diz que ele é nosso grande mestre, que ele é o nosso grande orientador, e a gente fala que ele nos ensinou sobre a verdadeira lei, que é a lei do amor. Mas raramente a gente diz assim, eu amo Jesus. Então, eu tenho me proposto, quando começar as palestras, dizer para vocês esse meu amor por ele. E quero pedir força para, dia a dia, poder sempre estar divulgando isso. E falar que ele é o centro da minha vida hoje. Como eu acredito que já está sendo há muitas encarnações, Mas como eu estou nessa, vivenciando essa, e eu quero partir para outros, para ter outras oportunidades, eu estou tomando a liberdade de falar isso para vocês hoje. Que todos nós possamos comungar desse mesmo amor, que nos alimenta, nos sustenta, nos ampara, nos dignifica. Tema de hoje, a terceira revelação. Tem mais ou menos a ver com o que ele já começou a contar no início aqui, sobre a semana de Kardec. Antes de entrar na terceira revelação, eu vou fazer um breve comentário sobre a primeira e a segunda, para a gente entender um pouquinho as mudanças que a terceira revelação trouxeram. Primeira revelação, Moisés. Moisés era uma pessoa muito simples, era gago, tinha muito medo. Aí um dia Deus apareceu na vida dele e transformou Moisés. Ele passou a ser uma pessoa extremamente corajosa, a ponto de enfrentar o faraó e todo o seu exército para divulgar aquilo que ele acreditava e conseguir a libertação do povo dele. Naquela época, Deus era o Deus só de Israel. Deus era só Deus do povo hebreu, porque o povo hebreu era o único povo naquela época que era monoteísta, era o único povo que acreditava num Deus só. Todos os outros daquela época acreditavam que existiriam diversos deuses. Era o Deus da água, o Deus do sol, Deus da lua, Deus do campo. Então o povo hebreu era o único. Então naquela época, segundo o que se conta, o Deus de Israel que só estava voltado para os hebreus. E quando eu penso em Moisés, o que eu penso assim? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que eu fiz, eu pago. Eu sou responsável, eu tenho que pagar por isso, E a gente pensa, mas hoje em dia, esse tipo de conceito está totalmente errado. Mas na época de Moisés foi um avanço. Porque naquela ocasião, o que acontecia? Quando alguém sofria, alguém roubava, e ele era pego,
ele era preso e os outros 5 parentes mais próximos dele também. E quando Moisés veio, o que ele estabeleceu? Que era preso somente aquela pessoa que tinha cometido o delito. Então, não é um progresso? Para nós é um absurdo, né? Mas é um progresso, não deixa de ser. Então, se a pessoa roubava, cortavam os braços. Se ela fazia um outro crime hediondo, eles cortavam outra parte do corpo. Então Moisés veio sim como uma primeira revelação para falar desse Deus. Só que esse Deus na época era um Deus de temor. As pessoas tinham medo de Deus. Então elas falavam assim, se pregava assim: olha, se você não fizer direito, Deus castiga. Você vai sofrer, a sua lavoura vai ser queimada, vai vir uma tempestade e você vai perder. Então se impunha muito isso, como se fosse um Deus distante, um Deus que nós não tínhamos a proximidade, que a gente não poderia conversar, algum Deus que a gente realmente temia. Esse era o conceito que se tinha na primeira revelação. Foram passando os anos, a espiritualidade foi nos mandando diversos profetas, pessoas de um nível espiritual elevado. Para quê? Para que nós pudéssemos aprender, pudéssemos desenvolver qualidades morais muito maiores do que existia quando Moisés veio. Só que eu acho que chegou um dia, isso é lógico, já estava previsto, falaram: não tem jeito, eu tenho que mandar a segunda revelação, que é um tal de Jesus Cristo. Ele vai vir porque ele vai ter que dar um jeito nessa humanidade. Eu mandei tanta gente, mandei Davi, Isaac, Jacó, mandei tantos profetas, então vamos mandar o melhor de todos, né? Aí resolveram mandar Jesus para nós, há 2014 anos atrás. Aí que Jesus vem dizer: eu não vim destruir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Ele coloca isso para a gente. Então, quando Jesus veio, o que ele fala? Que Deus não é para ser temido, mas sim amado. Que Deus não é um Deus de um único povo, mas é um Deus de toda a humanidade. É um Deus amigo. É um Deus que está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando. E não é um Deus que pune ou que recompensa somente através dos bens materiais. Porque se tinha muito disso, né? Se você andar de acordo com o que Deus quer, você vai ser rico, você vai estar bem financeiramente. Algumas religiões ainda pregam isso hoje, né? Mas Deus não era isso. Então ele vem dizer o quê? Calma, o reino de Deus não é desse mundo. Nós temos que trabalhar um outro lado. Para nós conseguirmos esse outro reino, nós temos que mudar a nossa postura. Nós não podemos pensar só mais um lado material. Aí ele vem falar que os mansos herdarão a terra, que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão rebaixados. Então ele vem nos mostrar que não é mais um Deus de vingança, mas um Deus de misericórdia. Um Deus amigo, um Deus companheiro. Um Deus que realmente está ao nosso lado, que quer o nosso bem, que nos ama profundamente e sabe das nossas limitações. Essa misericórdia que ele usa para nós. O que é misericórdia? É você amar uma pessoa sem ela merecer. É o que Deus faz para nós todos os dias. Kardec, ele nos fala num dos textos que se nós dependêssemos dos nossos méritos para poder reencarnar, nós não reencarnaríamos. Nós reencarnamos pela misericórdia de Deus. E muitos de nós às vezes acham que é alguma coisa, né, importante, é alguma coisa especial. Especial é Deus. Mas quando Jesus veio,
Ele sabia, e ele conhecia a natureza humana, ele sabia que nós não estávamos preparados ainda para todas as verdades. Tanto é que ele fala assim: não fiquem tristes, porque eu vou para a casa do meu Pai e vou vos enviar um Consolador. Alguém que vai acabar com as suas aflições. Alguém que vai trazer uma luz de entendimento maior para vocês. No tempo certo. Imagine se essa nossa doutrina que nos faz estar aqui hoje, ela tivesse surgido logo após a vida material de Jesus ter terminado. Ela estaria fadada a não ter sucesso, a se perder. Então Jesus sabia quais eram os nossos limites de entendimento. Ele não passou para nós nem 10% do que ele sabia. Como ele iria fazer isso? Nós éramos muito frágeis, mais frágeis do que nós somos ainda hoje. E ele fala que esse não era o momento, que ele ia mandar um Consolador que ia clarear os nossos olhos, que ia tirar aquela visão nublosa da nossa mente, da nossa vista, e a gente ia começar a enxergar. Ele disse assim, muitas coisas que vos digo, não podeis ainda compreender, e tenho para vos dizer muitas outras que não compreendereis, por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará. Aí passaram-se apenas 1800 anos. Fala, mas 1800 anos é muito, né? Perto da eternidade, não. É um segundo, né? E tinha na época um jovem francês, muito inteligente. Eu vou até ler o nome dele, que ele é um professor, chamava-se Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Vocês já ouviram falar nele? Ele era mais conhecido como quem? Allan Kardec. Ele usou esse nome para ele, porque na ocasião que ele estava aqui, ele soube que numa reencarnação anterior, ele tinha sido um druida que usou esse nome. Então, até como uma homenagem, ele começou a usar o nome de Allan Kardec, onde ele foi conhecido. Quando Cristo estava aqui no nosso meio, ele dizia assim: é pelos frutos que nós vamos conhecer as árvores. Ou seja, aquilo que sai daquela planta, daquela árvore, o resultado do que sai dentro dela vai nos dizer quem é essa árvore, o que é essa árvore. É assim como hoje, quando a gente encontra uma pessoa que ela pode falar, dizer que ela é uma boa pessoa, que ela só quer coisas honestas, mas se ela não agir da mesma forma, nós vamos acreditar naquela pessoa? Não é? E às vezes a pessoa não fala nada, e ela faz obras tão bonitas, e que você olha para aquilo e você fala assim, essa pessoa só pode ser boa, porque ela está trazendo uma coisa positiva, ela está mostrando em atos o que ela realmente é. Por isso que a gente às vezes brinca e fala assim, não acreditem naquilo que se fala, acreditem naquilo que se faz, que são os exemplos que comovem, são os exemplos que mudam a nossa postura e nos convencem que nós temos que mudar. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Eu tenho uma prima no interior do estado de São Paulo, que eu sempre falava para ela, você precisa ser espírita. Eu passava livros para ela, pedia para ela entrar nos canais de YouTube. Aí um dia, 2 anos depois, ela falou para mim assim, eu virei espírita. E eu, no meu orgulho, falei, convenci ela. Que legal, né? Consegui levar uma pessoa para a doutrina espírita. Passou uns 2 meses, eu fui visitá-la. Ela chama Luzia. Falei, e aí, Luzia, conta para mim,
né? O que convenceu você a ser espírita? E eu no fundo estava pensando assim, ela vai dizer, sua insistência, os livros que você mandou, os vídeos que eu assisti seu lá no YouTube. Eu já estava cheio de orgulho, quase não cabia dentro do meu carro. Aí ela falou para mim, sabe o que é? 3 meses atrás, eu fiz um exame e marcou que eu tinha que fazer uma operação para as pernas. E ela mora sozinha. O que aconteceu? Eu estava muito preocupado, porque não tinha com quem deixar meus cachorros. Ela tem um cachorro e um gato. E também como é que iam se alimentar, porque eu não sabia nem como eu ia ficar. E na semana da prova, que ela tinha que passar, a operação, ela encontrou uma prima que ela não via há muito tempo. E ela comentou com a prima. E essa moça falou assim, mas você vai ficar com quem? Ela falou, não sei. Então agora você já sabe, você vai ficar na minha casa. Não quero dar trabalho. Não, você vai ficar na minha casa. E ela ficou durante 2 meses na casa dessa prima dela, a prima inclusive em 2º grau. E durante 2 meses, ela nunca pediu nada, nunca se irritou pelo trabalho que ela deu. E essa minha prima sabia que essa pessoa era espírita. E que 1 ano antes tinha perdido um filho num acidente dentro de um posto de gasolina. Ele trabalhava no caixa e estava abastecendo uma Kombi e a Kombi explodiu. E ela estava bem. E quando ela soube, cidade pequena, saiu no jornal, ela falou assim, ela está arrasada. E ela encontrou com ela e viu que ela estava em paz. Então, durante esses 2 meses, ela teve oportunidade de conversar com ela. E ela começou a entender dentro dessa doutrina por que ela estava bem, por que ela estava em paz, por que ela não estava revoltada contra Deus. Como ela passou por aquela prova. Aí quando ela saiu da casa dessa prima dela, ela falou assim, alguma coisa tem de diferente nessa doutrina, que faz com que as pessoas sejam generosas e que não peçam nada de troca e acreditem naquilo que Deus está colocando na vida como sendo uma coisa boa. Aí ela falou para mim assim, foi por isso que eu entrei na doutrina espírita, porque eu vi o exemplo dela. Bom, meu orgulho foi para o espaço. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito contente de saber que tinha nessa cidade uma pessoa realmente envolvida com essa terceira revelação, que é a nossa doutrina espírita. Que era capaz de ter atitudes generosas, comoventes, cedendo 2 meses de um espaço na sua casa, e mais que o espaço físico de alimentação, mais de atenção, de carinho, sem exigir nada. Durante esses 2 meses, essa pessoa, ela jamais falou assim, você precisa ir para a doutrina espírita, você está perdendo tempo sendo católica. Ela nunca falou isso para ela, mas mostrou com as atitudes. Começou a mostrar o significado dessa doutrina. Começou a mostrar que ela veio para revolucionar os nossos corações. Porque quem é verdadeiramente espírita não vive na mesmice. Todos os dias tenta ser um pouquinho melhor. Como Kardec dizia, o que é o verdadeiro espírita? É aquele que hoje tenta ser um pouquinho melhor que ontem, e amanhã vai tentar ser um pouquinho melhor que hoje, e que luta todos os dias contra as suas deficiências, todas as suas limitações, que acredita que Deus é justo e que olha por todos nós. É isso aí? Tá certo. Então, quando a gente faz alguma coisa de coração, a gente sabe que Deus recompensa. Tem um CD que eu gosto muito, com a voz do Chico, é a coisa mais linda. E ele usa 2 frases que me marcam muito. Ele diz assim na primeira: se nós soubéssemos os méritos espirituais que nós temos quando damos um copo de água para uma pessoa que tenha sede, com amor.
Se nós soubéssemos o quanto é importante para nós, para o nosso crescimento, dedicar 10 minutos a mais para uma pessoa que está precisando ser ouvida. Coisa simples. Terceira revelação. Nossa doutrina, que eu tenho o maior prazer de estar aqui, estar falando dela. De dizer que eu acredito nela. A doutrina espírita, ela conseguiu nos mostrar que existe um intercâmbio entre a materialidade e a espiritualidade. Nós começamos a entender que existe um princípio inteligente do outro lado que está preocupado conosco, que está querendo o nosso bem. Então, o nosso mentor dentro da doutrina espírita passou a ser um companheiro, passou a ser aquele que diariamente está do nosso lado, que nos aconselha, que nos ajuda, que nos protege e que tem uma paciência danada com a gente. Eu sempre falo para o meu mentor que ele tem uma paciência da mulher do GPS, que às vezes ele chega para mim e fala: Nestor, a 100 metros você entra à esquerda, aí eu entro à direita. Aí ele fala: correção de rota, daqui 100 metros volte à esquerda. E ele nunca altera a forma como ele fala as coisas. Através da nossa doutrina, nós começamos a entender que aqueles espíritos elevados, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Eurípides Barçanufo, não estão aqui fisicamente com a gente, mas espiritualmente eles mantêm um laço muito forte. Nós falamos muito de Bezerra, né? Que Bezerra, ele fez a opção de ficar próximo da crosta terrestre para continuar nos ajudando. Nós temos dezenas de casos de pessoas que dizem ter sentido a presença de Bezerra, principalmente no momento de dor física, que se apoiam nele para enfrentar dificuldades, para enfrentar barreiras. Se todos esses elementos, todas essas almas caridosas, continuam zelando por nós, assim como os nossos mentores, o que a gente pensar de Jesus? Será que Jesus veio aqui há 2014 anos atrás, falou que ia mandar o Consolador e largou a gente? Ele nos abandonou. Ele falou: agora é problema do Bezerra, problema do Chico. Eu penso que não. Ele está aqui no meio da gente. Uma vez ele disse: onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu estarei no meio deles. Não falou isso? Por que a gente não pode pensar que ele está aqui no nosso meio? Por que a gente não pode acreditar que ele está aqui no nosso meio? Que ele é um parceiro, um amigo. Às vezes eu estou no carro, as pessoas acham que eu sou meio maluco, porque eu estou conversando com Jesus do meu lado, sabe? Às vezes ele me responde e eu ainda não tenho sensibilidade para mudar a minha vida em algumas coisas, eu tenho dificuldade. Mas eu nunca estou sozinho. E essa doutrina, terceira revelação, nos ensinou isso. Nos ensinou que qualquer problema que a gente tem uma causa. A lei da ação e reação. Que tudo que nós estamos passando, nós somos merecedores. Às vezes é difícil a gente entender isso, não é? Acontece uma perda do emprego, a perda de um ente querido, a gente passa por um momento físico difícil, às vezes pessoas têm câncer, têm uma doença qualquer, e aí a gente fica pensando: mas o que eu fiz, meu Deus? Eu não mereço isso. Merece. Talvez nós não saibamos a resposta porque isso tenha sido uma coisa da outra encarnação, mas que a gente merece. Por quê? Porque Deus é justo. E
Ele jamais permite que se imputa qualquer problema, qualquer dificuldade, se nós não formos merecedores. E o mágico dessa história é que Ele não dá nenhuma carga se a gente não puder carregar. Então, às vezes, a gente faz papel de coitadinho, né? Aquele problema eu não aguento, aquela dificuldade eu não sei como lidar. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Palavra de Jesus. Então eu penso muito que essa doutrina, ela veio clarear a nossa vida. Ela veio nos dar alento. Ela veio nos explicar os caminhos para a gente ser feliz. Verdadeiramente feliz. E só depende da gente. Só depende de cada um. As decisões que a gente toma no dia a dia, a maneira como a gente trata as pessoas, porque a forma que nós tratarmos as pessoas, nós seremos tratados. Lei de ação e reação. Então é muito gostoso falar da terceira revelação na semana de Kardec, porque Kardec foi uma pessoa especial. Ele poderia ter dito não, mas disse sim. Ele poderia fugir dessa responsabilidade, mas ele sabia que estava preparado e queria fazer o melhor. Então, quando eu penso em Kardec, eu penso sim nele como uma pessoa especial, que foi encarregado de fazer um projeto maravilhoso, do qual permite que todos nós estejamos aqui. Como nós aqui, tem outras casas, centenas de casas que estão se reunindo no mesmo momento, talvez falando do mesmo assunto ou de coisas parecidas. Provavelmente tem as centenas de palestrantes que estão com o mesmo espírito do que eu, para dizer, vale a pena participarmos dessa doutrina. Vale a pena estar vivenciando a terceira revelação. Vale a pena acreditar nesse projeto maravilhoso que Deus coloca em nossa vida. Então, para terminar, eu poderia ficar falando assim um tempão, né? Essa doutrina é maravilhosa. Uma coisa que eu não vejo muito falar na nossa doutrina, que eu tenho procurado enfatizar, é uma pequena palavra: esperança. A doutrina espírita nos dá esperança. Em todos os sentidos. Esperança de ser felizes, esperança da compreensão que Deus tem para cada um de nós, esperança que nós vamos vencer as nossas dificuldades, esperança que a minha vida vai contemplar o resultado das minhas atitudes, e a certeza que nada se perde quando a gente faz alguma coisa boa para as outras pessoas, quer seja um copo d'água, quer seja 10 minutos de atenção a mais, quer que seja apenas um sorriso, um muito obrigado, uma atenção que se dá para um filho, um carinho que se dá para uma mãe. Eu sempre falo e eu acredito nisso, eu sou muito feliz. Eu feliz pela minha vida, pela minha doutrina, pelas pessoas que eu acabo conhecendo. Agradeço a Deus todo dia pela minha saúde. E todos os dias eu pergunto, meu Deus, o que você quer de mim hoje? Qual é o motivo de eu ter acordado mais uma vez hoje, encarnado? O que você espera de mim? Independente de eu ter 5 anos, 10 anos, 50, 70, todos os dias, Jesus espera alguma coisa da gente. Ele espera que a gente seja ativo em alguma coisa, que a gente faça a diferença. E é na doutrina espírita que nós temos todas as possibilidades, todos os encaminhamentos, todas as orientações para a gente entender essa realidade. Temos um Pai de amor que quer muito que a gente seja feliz e que Ele vibra a cada momento quando nós estamos assim. E que se chateia, lógico, quando nós nos chateamos, mas acima de tudo acredita em cada um de nós. E nos ama muito. Independente desse amor ter sido revelado apenas na segunda encarnação, segunda
Segunda etapa, Deus nos amou sempre, nunca fez acepção de pessoas em povo nenhum. E somente no momento que a gente vai amadurecendo que nós vamos aprendendo isso, né? Obrigado pela oportunidade, parabéns pela casa, tá certo? E que Deus abençoe todos nós, tá certo? Obrigado.